Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais um TV Com Tudo Mais, mas hoje um programa especial com divas, é isso mesmo. Elas que fizeram os ensaios fotográficos, Diva na Foto, lembra delas? Toda terça nós tivemos os episódios dessa primeira temporada aqui no nosso programa. Então são mulheres muito bonitas, guerreiras e que vão contar um pouquinho de suas experiências hoje aqui no programa. Terça também é dia da coach, da Carolina Linhares, que vai falar sobre a importância da autoestima para o sucesso. E ainda o quadro de sexualidade, um bate-papo pra lá de descontraído. Isso tudo e muito mais a partir de agora, aqui na TV Com. Olha só, deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados aqui do sofá, antes de conversar com a coach Carolina Linhares. Conosco a Jordane Marques, tudo bem? Kleber Valério, fotógrafo, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Hoje, então, nosso último episódio dessa primeira temporada, né? Um episódio diferente. Legal. A Lucimar Guelph, sexóloga, psicóloga, sempre aqui conosco no programa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E as nossas divas, temos aqui várias mulheres, né? Daqui a pouquinho elas começam já a conversar conosco. Muito obrigada também por terem vindo e aceito o nosso convite. Carol, cuidar da aparência, cuidar da alimentação, fazer uma academia, frequentar sempre um salão de beleza, isso quer dizer que a autoestima de nós mulheres está elevada? Não, isso não quer dizer que a autoestima está elevada, porque a autoestima é uma consequência disso, né? A gente sabe que muitas vezes querer mostrar fora não é a mesma coisa do que eu estar dizendo que lá dentro tá bom. Às vezes até eu procurar isso é uma forma de eu esconder alguma coisa que não tá bom lá dentro. Uma fuga, por exemplo? De repente sim, uma fuga, porque a autoestima é uma consequência de tudo isso. Na verdade, a autoestima é gostar de si mesmo, né? Então assim, hoje com um quadro, né, Diva na foto, a gente percebe que todas devem ter trabalhado a autoestima para que conseguisse chegar até onde elas chegaram no resultado final. Mas é um processo, né? Muitas vezes ter feito a foto pode ter sido um processo para trabalhar a autoestima e assim elevar e gostar mais de si. Né? E você acha que é uma tarefa assim, algo difícil? É difícil levar a autoestima quando a mulher está muito para baixo, não está acreditando no seu potencial? Na verdade, trabalhar a autoestima não é uma tarefa fácil, porque exige um autoconhecimento, exige a gente entender como funcionamos e assim por diante. A gente precisa entender como que é a fórmula da autoestima. Então, a fórmula da autoestima é o seguinte: autoestima é igual a gostar de si mesmo. Né? Essa é a primeira questão básica. A segunda é o seguinte: quando gostamos de nós mesmos, nós temos então um nível de autossatisfação, né? E temos um nível de autodomínio, né? Quando temos um nível de autodomínio, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho então a capacidade de fazer o que eu quero e é preciso fazer. Quando eu consigo fazer o que eu quero e o que é necessário fazer, o que acontece? Eleva a minha autoconfiança e a minha autodisciplina. Então vamos pensar de como que esse processo funciona e provavelmente funcionou para essas mulheres. O que acontece? Elas tinham uma vontade de fazer o que elas fizeram, tinham um desejo que às vezes era para se reforçar, às vezes para aumentar a intimidade com o marido, outras vezes para poder utilizar até uma ferramenta para se achar mais bonita, né? Então elas conseguiram fazer isso aumentou então o autodomínio, né? Como eu falei. Depois se aumentou o autodomínio, elas gostaram mais de si, isso deu mais autoconfiança e isso, consequentemente, fez com que elas acreditassem mais no seu potencial e, consequentemente, elevasse a autoestima. Entendeu? Então, a autoestima é um processo, não é algo de que eu vou lá, bater a foto e aumentou a minha autoestima, não. O que vai aumentar a minha autoestima é ver que eu consegui fazer, então ela teve a capacidade de fazer o que era
preciso fazer, e isso aumentou a autoconfiança, elevou a autodisciplina e, consequentemente, aumentou a autoestima. Isso reflete e acaba refletindo em todas as áreas, né? Com certeza. A autoestima é uma das principais características do ser humano para que ele possa atingir o sucesso. O sucesso no sentido de ele conseguir realizar o que ele quer, realizar o bem, fazer uma pessoa feliz e assim por diante. Para eu conviver bem com as pessoas, é importante que a minha autoestima esteja elevada. Obviamente que nós temos momentos da vida da gente que a autoestima é balançada, às vezes na perda de um trabalho, às vezes por uma mudança brusca, a minha autoestima pode estar elevada ou pode estar baixa também a minha autoestima. E então a gente vai trabalhando essa questão desse meu nível de realização, dessa minha autoconfiança e, consequentemente, a autoestima pode então vir a elevar. O que acontece, eu andei conversando um pouco com elas antes de iniciar o programa, Jordana e Kleber, e algumas até não me falaram, eu estava com autoestima baixa. Porém, tinha algumas partes do corpo que não gostavam tanto, né? E depois do ensaio, nossa, começaram a ver as coisas, o corpo mesmo, as formas, de outra forma, né? Com outro jeito. O que nós propomos com o ensaio, na verdade, é um coaching ensaio, né? Como a gente estava brincando aqui. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, você vê que você está bonita nas fotos, derruba boa parte das suas crenças limitantes. Isso facilita o trabalho. Para você se preparar para fazer o seu ensaio, a gente propõe alguns exercícios para que você tenha esse êxito, para que você tenha esse sucesso tão desejado. Pode contar um pouquinho para a gente? Pode, claro. Se o nosso objetivo com a fotografia é fortalecer a autoestima da menina que está bem, ajudar a resgatar a autoestima daquela que não está tão católica e aproximar o casal, não é da noite para o dia que a gente acorda e agora eu estou feliz e eu vou fotografar. Sim, é um processo que exatamente. Agora, né? Até porque esse processo é um processo que mesmo depois do ensaio você precisa manter. Não adianta você estar num momento de autoestima elevada. A perseverança, a continuidade, a disciplina, né? Exatamente. Então não é a foto que vai fazer um milagre por você. Nós proporcionamos um momento para você ter um start. Como tu estava falando, às vezes a foto vai servir para você ver se você não estava tão bem, o que dá para fazer. Exatamente. Nós temos várias clientes que fizeram ensaio e viram, nossa, há 10 anos atrás o meu corpo não estava assim, eu fraquejei em X momento. A gente tem clientes que passaram a participar de grupos de corrida pela ilha, de bike pela ilha, voltaram a fazer academia, passaram a se curtir mais e resolveram melhorar mais ainda. Essa semana, por exemplo, a gente fez o ensaio da coaching, da personal trainer, aliás, de uma cliente nossa. A gente fez o da cliente, agora a gente fez o da personal dela. E ela veio exatamente por causa da amiga da cliente dela, né? E o que a gente propõe nos nossos exercícios é o que um colega que é psicólogo chamou de teoria da construção social. Me corrijam se eu estiver errada. Que é, primeiro, você se vê no espelho, ir para frente do seu espelho sem tanta desculpa, mas eu tô com um pneuzinho, mas é que eu trabalho muito sentada de calça, então aperta muito, deformou o meu corpo. Para que tanta crítica? Ao invés de você agradecer e ver a beleza da casa bonita que Deus te deu para passar essa encarnação, você vai passar tempo reclamando da casa que você tem aos 30, eu te garanto que quando você chegar aos 60, você vai pensar, quando eu tinha 30, o meu corpo era tão bonito e você não aproveitou aos 30 anos. Então, vai para frente do espelho, realmente ver se essas crenças limitantes, se elas existem mesmo, se elas funcionam, se elas são verídicas, ou se são coisas que disseram para você, ou se são coisas que você passou a acreditar com o tempo. Do padrão, enfim, exatamente, que a sociedade o padrão. acaba Só a magrinha construindo. bonita. A gente tem ensaios de gordinha, de magrinha, de altinha, de baixinha, de todas elas. E cada corpo, dentro da sua compleição física, tem alguma beleza. E se o que você vê no espelho você não gosta, o que você vê na foto você também não vai gostar. Então, essa cliente que diz que não gosta do que ela vê, essa com todo carinho, eu vou pedir para ela voltar em outro momento. Eu vou, como eu brinco, eu vou deletar ela nesse momento para que ela volte fortalecida, então que volte outra mulher. Num segundo momento, o que a gente pede é que ela converse com o parceiro dela, com o namorado, com o marido, com o noivo, ou se não for possível, com
com pessoas da família muito próximas e que não vão contribuir com inveja nesse momento do ensaio. Pelo contrário, vão contribuir com solidariedade, falando do que tem de bonito em você. Ao invés de você ir perguntar para uma amiga invejosa o que tem de legal, você tá meio gordinha, mas tá bonita. Acabou a tua autoestima naquele momento, acabou a tua vontade de fotografar. Pelo contrário, a gente pede para que vá conversar com o marido. Se você escolheu aquele homem para passar a tua vida ao lado dele, para eventualmente ter filhos com ele, ele merece crédito nessa hora. E você deve perguntar para ele o que tem de tão baita assim em você. Que às vezes a gente acha que é alguma coisa e elas descobriram nesse processo que é outra coisa. Com algumas de vocês eu dividi uma coisa engraçada que aconteceu comigo mesma, né? Num dos ensaios, eu tenho 6. Num dos ensaios, eu perguntando pro Kleber, meu amor, o que tem de tão baita em mim? Ele dizia, tudo, meu amor, tudo você é bonita. Isso é muito irritante, porque todas nós passamos por isso, né? Meu amor, o que é bonito em mim? Tudo, linda. Mas o teu sorriso é lindo, mas o meu sorriso, o que mais tem de bonito em mim, né? Num dos ensaios... A mulher quer escutar, né? Exato, a gente precisa ouvir. E aquele kit... básico que todo brasileiro gosta, que é seios e bumbum, a gente sabe que está mais ou menos bem ou que está muito bem. Sim. Além disso, o que mais tem em mim de tão baita? E num desses ensaios ele fala, meu amor, as tuas panturrilhas, eu irritada, né? As panturrilhas, né? Com tanta coisa, será que eu tô tão ruim assim que só as panturrilhas salvam? Não, as tuas panturrilhas são lindas. Eu advogo desde 1996, eu ando de salto desde que eu era baixinha, eu tenho 1,57 m. Então, desde sempre eu ando de salto. O salto deve ter modelado de alguma forma. E você não tinha reparado? Não tinha reparado. E daí a gente fez foto para eu ver se estava legal. E tem foto dessa lá no site. E realmente era muito legal. Num terceiro momento, a gente pede para que elas caminhem na rua, bonitas, não se escondendo, elas não estão fazendo nada errado. É laboratório, é para ver o que tem de baita em mim. Olhar para as pessoas na rua, tanto as mulheres como os homens que passam, para ver o que as pessoas olham em mim. Porque se ninguém olhar para mim, quando a gente chama atenção numa festa, a gente se veste bonita para chamar atenção na festa, né? Quando a gente chama atenção, aquilo é tão gostoso pra gente. E a gente volta para casa exatamente confiante, e é o marido da gente que a gente quer. Não é o outro que olhou pra gente, ou o outro que saiu com alguma gracinha. E no quarto exercício, um exercício de extrema feminilidade, de passar uma noite romântica com o seu marido, para chegar no dia seguinte se sentindo o máximo. Poderosa. Tem um último item que você também listou como importante, né, para esse bate-papo, Carol? Então, na verdade, muita coisa já foi dita, né, sobre a autoestima, mas eu acho que o que é o mais importante é que a autoestima não é algo que te reforça fora. A autoestima é algo que te reforça dentro. Muitas vezes até as pessoas podem ver em ti alguma coisa que, de repente, elas acham bonito, mas você não consegue achar bonito e mesmo assim não consegue elevar a autoestima. Porque, como nós falamos, a autoestima ela é um processo de aprendizagem, é um processo de reforçamento, de autoconfiança, de acreditar em si e, consequentemente, gostar de si. Então, obviamente que esses reforços que nós conseguimos pelas outras pessoas são extremamente positivos, né? Nos reforçam, nos ajudam e assim por diante. Mas a autoestima é um processo bem mais profundo do que apenas um elogio e assim por diante. Depois que a gente participa, provavelmente, de um processo de repente, muitos de vocês era um grande desafio na vida de vocês conseguir fazer esse ensaio fotográfico. Não era algo fácil, não foi algo... De repente, foi até um exercício para que vocês confiassem mais em vocês, e que isso, então, crescesse a autoestima. Então, parabéns a todos vocês. Legal, Lucimari, quando a gente está bem, né, com a autoestima realmente fortalecida, elevada, isso reflete com os outros também, né? As pessoas reparam que você realmente está mais bonita. Totalmente. Eu acho que a Carolina estava falando, eu aqui pensando, enquanto todo mundo conversava, eu estava aqui refletindo. O quanto de segurança, né, te traz isso. E você normalmente passa essa segurança. Então, não só a questão de um ensaio desse, te traz toda a sensualidade, te remete à autoestima, mas a segurança que isso depois te reverte. Né? E isso é muito importante, porque a tua segurança que te dá postura, que te dá tonalidade de voz, que
te dá tudo isso. Eu acho que a gente vai também falar que, assim, para todos, né, que a gente não está somente se referindo aqui ao lado com o parceiro, né, com o namorado, confiança, autoestima com ele, em casa, com o homem. Não, é no trabalho também, né, gente? Em todas as áreas mesmo. Então, aumenta a segurança, com certeza, né? Essa autoconfiança. Exatamente. A gente sempre compara com a TPM. Se na TPM, que é hormônio, a gente bota terror em Roma, quando a gente está bem, que também é hormônio, toda uma química que move o corpo da gente, a gente passa essa alegria, a gente sente essa alegria e passa essa alegria para as pessoas. E a gente sempre lembra que, poxa, mas eu vou fazer ensaio sensual, ensaio sexual. Não, não tem nada a ver. É ensaio sensual. E isso é um dos aspectos da nossa vida. Eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que trocar pneu do carro, eu tenho um monte de coisas. E quantos deveres a gente tem e quantos bônus a gente não recebe, né? Exatamente. Esse é um bônus. Então, eu estar bonita é um bônus? Sim, é um bônus. Eu tenho o direito de estar bonita. Ah, mas estar feliz emocionalmente, afetivamente, sexualmente é um bônus? Eu mereço esse bônus. Quanta coisa a gente merece de fazer. Exatamente. A gente precisa só entender que estar bonita muitas vezes a necessidade é muito mais para fora do que para dentro, né? Não necessariamente que porque eu me cuido, porque eu vou na academia, porque eu tenho bom carro, isso aquilo, a minha autoestima é elevada, né? Às vezes, como eu falei inicialmente, eu uso todos esses instrumentos para quê? Para exatamente trabalhar alguma negação dentro de mim. Nós que somos psicólogas entendemos muito bem isso, mas como coach a gente precisa entender que a autoestima ele é um elemento para o espírito, como a comida é um elemento para o nosso corpo. Então, a autoestima faz com que eu possa trabalhar... Confiar em mim é eu ter fé no que eu faço, né? Eu ter, acreditar que eu consigo fazer o que é necessário. Se eu consigo fazer o que é necessário, é como eu falei, eu tenho um autodomínio da minha vida. Eu tenho um autodomínio da minha vida, consequentemente, eu vou gostar mais de mim. Eu gostar mais de mim, eu vou fazer com que os outros também eu possa contribuir para gostar mais dos outros, e isso é uma consequência que vai crescendo e pegando todos os âmbitos da minha vida. Então, não é algo assim que, como eu falei, é algo que é gostoso de se trabalhar, não tão fácil, mas que qualquer pessoa que queira consegue. Obrigada, dando recado. Obrigada, Carol. Obrigada também. Até o próximo programa. Bem, gente, o Brasil é um dos líderes no ranking mundial em procedimentos estéticos. E a procura por cirurgias plásticas como indicação para melhorar a saúde também tem aumentado muito. Algumas pessoas precisam passar por procedimentos desse tipo para corrigir problemas. Se tem uma coisa que une a Melissa, o seu Francisco e a Kellen, é a autoestima. É bom não sentir mais dores nas costas depois de ter reduzido os seios. Passar dos 250 quilos para um manequim bem menor. E ter um abdômen dos sonhos depois de 3 filhos. Mas nem sempre foi assim. Para a mulher que gera filhos, que engorda, emagrece, para a mulher é mais difícil. Eu precisava fazer por saúde realmente a cirurgia bariátrica e a plástica. A cirurgia bariátrica, aí depois me levou a fazer a plástica porque ficou aquela sobra. Estava sendo desencadeado o problema na coluna por causa do seio, que era muito grande para o meu tamanho. Na época eu era muito magra, só tinha peito. E no fim, acabou puxando o meu corpo para frente. Foi então que os 3 resolveram entrar para uma grande lista de brasileiros que optam pela cirurgia. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, só no ano passado foram realizados 1.500.000 procedimentos estéticos no Brasil. O país ultrapassou os Estados Unidos e já é o primeiro no ranking internacional na proporção por habitantes. Apesar disso, o número de cirurgias que termina com sequela ou fatalidade é proporcionalmente baixo. O medo é a primeira barreira a ser rompida. Médico de confiança e uma boa conversa podem amenizar muitas preocupações. Normalmente a gente conversa, chama para conversar, explica. Na maioria das vezes a gente acaba sabendo o que aconteceu, né, nesses acidentes, e acaba explicando. E a maioria das pacientes acaba fazendo a cirurgia. Um outro desafio é vencer um antigo preconceito de que cirurgia plástica é futilidade e não saúde. No caso da Melissa e do seu Francisco,
foi o fim de um problemão. É outra vida. Eu nasci de novo. Depois da cirurgia eu fiquei uma pessoa normal, não estava mais incomodada, não estava mais complexada, mudou tudo. A Kellen não tinha problemas de saúde, mas a insatisfação com reflexo no espelho prejudicava a autoestima, o bem-estar e a disposição para as atividades do dia a dia. Eu acho que a estética causa um bem-estar, deixa a gente mais feliz. A decisão é pessoal, mas a prática envolve um profissional. E aí que entra uma dica muito importante. As cirurgias devem ser realizadas, ou melhor, indicadas, realizadas e depois cuidadas, né? O pós-operatório devem ser feitas por cirurgião plástico e não por um cirurgião que faz cirurgia plástica. Há uma grande diferença. Legal. E depois do intervalo a gente vai mostrar para vocês essas 8 divas que estão visitando aqui o nosso estúdio. Olha só que lindas. Elas vão contar um pouquinho da história de cada uma delas para vocês. A gente já volta, é rapidinho, não saia daí.